Nesta aula, vamos iniciar a correção dos exercícios propostos na aula anterior. Esboce os gráficos das seguintes funções. As 4 primeiras funções do exercício são funções polinomiais de segundo grau. Então, vamos fazer um estudo geral desse tipo de função, utilizando a metodologia empregada na aula anterior, e obter algumas leis gerais que nos ajudarão a esboçar de maneira simples e rápida os gráficos de funções desse tipo. A expressão que define uma função polinomial do segundo grau tem a forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nessa expressão, a, b e c são constantes, sendo que o a tem que ser diferente de zero, né? Se o a for nulo, o termo quadrático desaparece, aí a função já não é do segundo grau. A constante c corresponde ao ponto onde o gráfico da função toca o eixo y. Neste ponto, a coordenada x é zero. Se calcularmos o valor da função para x igual a zero, o f de zero vai ser a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Os dois primeiros termos se anulam e o resultado é c. Portanto, o termo independente, que não tem x, da expressão da função do segundo grau, é o ponto onde a curva toca o eixo vertical y. As raízes da função, ou seja, os pontos onde a curva toca o eixo horizontal x, podem ser calculados pela fórmula de Bhaskara, né? O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. É uma fórmula muito utilizada no ensino médio. Outro ponto importante do gráfico, que é uma parábola, né? O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, é o vértice. Para determinar suas coordenadas, vamos utilizar a derivada da função. Então, f' de x, a derivada de ax ao quadrado vai ficar 2ax. A derivada de bx é b. E a derivada de c é zero. Onde a derivada for nula, teremos uma reta tangente horizontal, exatamente onde estará o vértice da parábola. Então, igualando a zero, 2ax mais b vai ser zero. Passando o b para o outro lado, 2ax é igual a menos b. Então, o b, 2a está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ser menos b sobre 2a. Então, a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos calcular o valor da função para este valor de x. Então, o f de menos b sobre 2a vai ser a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Menos b sobre 2a ao quadrado, menos b ao quadrado é b ao quadrado. E 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado. B vezes menos b dá menos b quadrado sobre 2a mais c. A gente pode cancelar o a do primeiro termo aí com um dos que estão embaixo. Então fica b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Tirando o mínimo comum dá 4a. 4a dividido por 4a dá 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a dividido por 2a dá 2, vezes menos b ao quadrado, fica menos 2b ao quadrado. 4a dividido por 1 dá 4a vezes c, mais 4ac. A gente pode juntar os termos b ao quadrado aí. Eu tenho b ao quadrado menos 2b ao quadrado, dá menos b ao quadrado, mais 4ac sobre 4. A gente pode reescrever essa expressão do numerador como menos, e entre parênteses, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Perceba que essa expressão dentro dos parênteses é o delta da fórmula de Bhaskara. Então, a coordenada do y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o vértice terá coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Estudando o sinal da derivada, vamos determinar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Como a expressão para a derivada é uma função do primeiro grau, né? 2ax mais b, sabemos que se trata de uma equação de uma reta, né? O gráfico é uma reta da função do primeiro grau.
Quando o termo de x da equação da reta é positivo, a reta é crescente. Quando o termo de x é negativo, a reta é decrescente. Como o termo de x é 2a vezes x, o sinal da constante a é que determina o sinal deste termo. Então vamos analisar as duas possibilidades. Se a for positivo, o termo 2ax será positivo e a reta será crescente. Então, a derivada será negativa para x menor que menos b sobre 2a, onde a derivada é nula, e será positiva para x maior que menos b sobre 2a. No intervalo em que a derivada é negativa, a função é decrescente. E no intervalo em que a derivada é negativa, a função é crescente. Então, quando x for igual a menos b sobre 2a, né, teremos o vértice da parábola. Concluímos que quando a constante a é positiva, nós teremos uma parábola côncava para cima. Se a for negativo, né, o termo 2ax será negativo e a reta será decrescente, né, a reta que é a equação da derivada. Então, a derivada será positiva para x menor que menos b sobre 2a e negativa para x maior que menos b sobre 2a. Então, a função é crescente no primeiro intervalo e decrescente no segundo intervalo. Né? Quando x for menos b sobre 2a é o vértice. Então, concluímos que quando a constante a é negativa, a parábola é côncava para baixo. Podemos citar agora algumas conclusões sobre as funções do segundo grau. A expressão da função tem a forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A constante c representa o ponto onde a curva toca o eixo y, vertical. As raízes podem ser determinadas pela fórmula de Bhaskara. O gráfico da função é uma parábola. Né? Se a constante for positiva, a parábola é côncava para cima. Se a constante a for negativa, a parábola é côncava para baixo. Utilizando essas informações, vamos esboçar o gráfico das 4 primeiros exercícios propostos. Número 1. Y igual a x ao quadrado menos 2x. Podemos reescrever a expressão como y igual a x ao quadrado menos 2x mais zero. Para ficar mais fácil. As constantes agora são fáceis de identificar. A constante a vale 1, que é o número que multiplica o x ao quadrado. A constante b é menos 2 e a constante c é zero. Como a constante c é nula, o gráfico da função passa pela origem do eixo de coordenadas. A constante c que determina este ponto. Para determinar as raízes, nem precisaremos utilizar a fórmula de Bhaskara, porque a equação é incompleta. Então, vamos determinar os valores de x para os quais a função é nula. X ao quadrado menos 2x vai ser zero. A gente pode pôr o x em evidência, né, no lado esquerdo aí. Então, fica x vezes x menos 2 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for zero, ou seja, quando x for igual a zero, ou quando x menos 2 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 2. A função toca o eixo x nos pontos 0 e 2. A coordenada x do vértice a coordenada x é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 2, que é o valor de b, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 2 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Então, a coordenada do vértice, a coordenada x do vértice é 1. O valor da função no vértice vai ser o f de 1, que é 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, que dá 1 ao quadrado é 1, e menos 2 vezes 1 dá menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Então, o vértice tem coordenadas 1 e menos 1. Como a constante a é positiva, trata-se de uma parábola côncava para cima, e o gráfico terá o aspecto mostrado. Número 2, y igual a 2 mais x menos x ao quadrado. Vamos reescrever a expressão como y igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Só para ficar na ordem, para identificar as constantes. Nesse caso, a constante a é menos 1, que é o número que multiplica o x ao quadrado. A constante b é 1 e a constante c é 2. Então, o gráfico da função toca o eixo y no ponto 2, que é o valor da constante c.
Para determinar as raízes, vamos precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Menos x ao quadrado mais x mais 2 vai ser zero. O delta vai ser o b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 2. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 2 dá 8. 1 mais 8, 9, então o delta vale 9. Então o x vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então fica menos 1 mais ou menos. A raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então vamos ter duas raízes. X' vai ser menos 1 mais 3 sobre menos 2. Menos 1 mais 3 dá 2, sobre menos 2 dá menos 1. X duas linhas vai ser menos 1 menos 3 sobre menos 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4, sobre menos 2, dá positivo, né? 2. Então, o gráfico da função toca o eixo x nos pontos menos 1 e 2. Vamos agora determinar o vértice da parábola. Né? O vértice, as coordenadas do vértice são menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então fica menos o 1, que é o b, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Menos o delta, que é 9, sobre 4 vezes menos 1, que é o a. Então fica menos 1 em cima e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Fica menos 9 em cima e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 1 sobre menos 2 dá meio. E menos 9 sobre 4, 9 quartos. Então, essas serão as coordenadas do vértice. Como a constante a é negativa, é uma parábola côncava para baixo, e o gráfico terá o aspecto mostrado. Número 3, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Podemos identificar facilmente as constantes, né? O a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 9. Então, o gráfico toca o eixo vertical no ponto 9. As raízes são x ao quadrado menos 6x mais 9 vai ser 0. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Menos 6 ao quadrado dá 36, e menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36. 36 menos 36 é igual a 0, o delta vale 0. Então, o x vai ser menos b, que é menos 6, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6, a raiz quadrada de 0 é 0, então só fica 6 em cima, e 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então só tem uma raiz, né? O gráfico vai tocar o eixo x no ponto 3. As coordenadas do vértice são menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então fica menos 6 sobre 2 vezes 1. Temos aí, né, o b e o a. Menos o delta, que é 0, sobre 4 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6. Embaixo está 2, né? 6 por 2 dá 3. Então a primeira coordenada é 3. E o segundo dá 0. Então o vértice vai ser no ponto 3, 0. Como a constante a é positiva, né, trata-se de uma parábola côncava para cima, e o gráfico terá o aspecto mostrado na figura. Número 4, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. As constantes são o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 5. Isso significa que o gráfico toca o eixo y no ponto 5, que é o valor da constante c. As raízes são x ao quadrado menos 4x mais 5 vai ser 0. O delta vai ser o b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 5, que é o c. Menos 4 ao quadrado dá 16, e menos 4 vezes 1 vezes 5 dá menos 20. 16 menos 20 dá menos 4. O delta deu negativo. Como o valor de delta é menor do que 0, significa que não existem raízes reais da equação. Então, o gráfico não toca o eixo horizontal. O vértice da parábola é v igual a menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, é menos 4, que é o b, sobre 2 vezes 1, que é o a, que é a coordenada x, menos o delta, que é menos 4, sobre 4 vezes 1, que é o a. Né? Então, menos 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2.
menos 4 dá 4, e 4 vezes 1 dá 4. 4 sobre 2 dá 2, e 4 sobre 4 dá 1. Então, o vértice da parábola tem coordenadas x igual a 2, y igual a 1. Como a constante A é maior do que 0, a parábola é côncava para cima e seu gráfico tem o aspecto mostrado na figura. Na próxima aula, a gente continua a correção dos exercícios.